Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã da Missão Batista Jorge Wetter. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você que nos ouve também. E queremos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos livrado, irmãos, nesse tempo. O Senhor tem guardado a nossa vida. Esteja clamando e orando ao Senhor em todo o tempo, porque este é um tempo muito difícil, mas também é um tempo onde nós temos experimentado a graça de Deus, onde nós temos experimentado o poder de Deus, e isso é algo maravilhoso, que somente aqueles que estão com os olhos atentos, olhos espirituais, aqueles que estão com os olhos atentos espirituais podem enxergar isso. Então, meu irmão, aproveite esse tempo. A gente vai continuar falando sobre oração e nessa noite eu queria compartilhar com você um texto da palavra do Senhor lá em Atos capítulo 3, versículos do 1 ao 6, ao 7. E esse é um texto maravilhoso onde fala de dois homens que estavam indo orar. Eles pensavam que só iriam orar. Mas olha o que o texto nos diz, olha o que Deus faz quando nós nos colocamos a orar. Diz assim o texto: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para oração. Eles iam apenas orar. Estavam sendo levados a um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam a entrar no templo, pediu que desse uma esmola. Pedro, fitando os seus olhos nele juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-se e anda." E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Oh, aleluia! Eu glorifico a Deus por esse texto, que muito fala ao meu coração nesta noite. Esse texto é maravilhoso porque a gente pode olhar para esse texto sobre duas perspectivas, irmãos. A primeira, a perspectiva de um coxo, de um homem que era aleijado desde a sua meninice, de um homem que a esperança dele era sentar-se em frente a um templo e ficar pedindo esmola durante o dia inteiro. E ele sabia que era aquilo ali que ia acontecer com ele todos os dias. Essa era a perspectiva de um coxo. A perspectiva de Pedro e João: nós vamos orar. E quando nós nos propomos a orar, nós nos propomos a receber o agir de Deus na nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu nesse texto. Diz o texto que Pedro e João estavam indo para o templo à oração. Diz que às 3 horas da tarde. Era o que eles tinham no coração. Então isso já me ensina esse texto que quando eu me coloco, quando eu me ajoelho diante do Senhor para orar, eu estou propício ao agir de Deus. Eu estou propício ao milagre de Deus. Eu estou propício ao movimento que Deus pode fazer na minha vida através da minha oração. Veja, meu irmão, como a oração ela é fundamental na minha e na sua vida. E aí diz o texto maravilhosamente que quando
Pedro e João se aproximaram do templo, aquele homem, de uma maneira, diz o texto que ele pede esmola. E ele pede esmola de uma maneira como ele pediria para qualquer outra pessoa. Mas diz o texto que Pedro e João pede para que ele olhasse, para que fitassem os olhos nele. E diz aquele homem que, o texto que ele olha para Pedro e João, esperando receber alguma coisa, uma esmola, porque normalmente acontece isso, né? Às vezes o cego, o aleijado, e até mesmo na nossa cidade acontece isso, está ali pedindo, as pessoas chegam, passam, não olham, não falam, apenas deixam a esmola, alguns nem deixam. Mas Pedro olha para aquele homem e fala: fite os olhos em mim, olhe para nós. E ele olha, esperando receber uma esmola, esperando receber algo da parte daqueles homens. E diz o texto que diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Veja, meu irmão, o que esse texto tem nos ensinado sobre aqueles homens que iriam apenas orar. E isso me ensina que eu e você precisamos, quando nos colocamos de joelho a orar, também nos colocamos a receber o agir de Deus na nossa vida. E quando nós devemos orar? Diz a palavra do Senhor. Será que é somente à noite? Será que é no almoço? Será que é na hora de dormir? Não. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E ainda diz o seguinte: em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus. Orai sem cessar e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A minha e a sua vida precisa ser uma vida de oração, porque nós precisamos estar em oração para receber o agir de Deus na nossa vida. Mas também existe um texto lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz: perseverem na oração. Esse texto diz, além de perseverar na oração, alegrem-se na esperança. Perseverem na oração. Nós precisamos perseverar, irmãos. Em tempos onde nós temos vivido tantas coisas, precisamos continuar perseverando em oração. E quando nós perseveramos em oração, nós com certeza sentiremos na nossa vida e com certeza nós viveremos o agir de Deus, assim como Pedro e João. Por isso, meu irmão, quando você se colocar a orar por alguém, a orar pela sua vida, saiba de que Deus está escutando a sua oração e Ele pode fazer muito mais daquilo que você pode estar pedindo ou pensando. Por isso, continue a orar, persevere, orem sem cessar e em tudo dai graça. Não reclame, não murmure, mas viva esse tempo em oração. Que possamos aprender com Pedro e João. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, que tenha, ó Deus, atingido o nosso coração. Que vivamos, ó Deus, como Pedro e João. Vamos orar. E quando nós nos pomos a orar, também nos colocamos a receber o agir de Deus. Age, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa nação, na nossa humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, guarde você, persevere em oração, continue firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.